Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus. Estou aqui com meu filho Vitor Paulo, faço parte do grupo Deus Maravilhoso, um grupo que incentiva a ministração da palavra do Senhor. E hoje eu estarei fazendo aqui um devocional junto com meu filho, de forma simples, da forma que a gente costuma fazer. E que você possa fazer isso com seu filho também. E creia, a semente do Senhor ela cresce. E nós podemos fazer com que a vida dos nossos filhos seja um campo das sementes do Senhor, um campo fértil, onde o Espírito Santo habita e quer fazer a obra por meio deles. Amém? Vamos orar, filho? Soberano Deus, Pai querido, queremos te agradecer, meu Pai, pela tua palavra, Senhor. Pai querido, vem falar conosco, Pai. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Nós precisamos do Senhor, meu Pai. É o Senhor, Pai, que faz a obra nas nossas vidas, meu Pai. Nós somos totalmente dependentes do Senhor, meu Pai, da tua presença, Senhor. Pai querido, onde nós formos, ó Pai, queremos ir com o Senhor, meu Pai. Leva-nos, Senhor, na tua nuvem, Senhor. Queremos estar protegidos em Ti, meu Pai. Te pedimos que o Senhor possa, Pai, despertar, Senhor, a tua igreja, despertar o teu povo, Senhor, para o devocional, Senhor, para uma vida, Senhor, que inspira, Pai, o desejo do teu coração, meu Pai. Senhor, queremos te agradar, Pai. Queremos ter uma vida, Senhor, contigo, Pai, eu te peço. Abençoa a vida do meu filho Vitor Paulo, esse devocional, Senhor. É Ele que está fazendo. Eu estarei junto com Ele, Pai. E eu te agradeço por isso, Pai, no nome de Jesus. Amém. Pode começar a leitura, filho. Estamos em que livro? Gálatas 6, do 1 ao 10. Amém. Com o tema de façamos o bem a todos. Glória a Deus. Que dirá assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Pois cada um deverá levar a própria carga, o que está sendo instruído na palavra. Partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixe enganar de Deus. Não se zomba, pois o que um homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Glória a Deus, glória a Deus. Vários ensinamentos aqui tem nessa passagem. Nós lembramos que no capítulo anterior foi falando sobre frutos da carne, né? E o fruto do Espírito, né? E justamente isso. No início, aqui no versículo 1, já fala assim: irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, nós que somos aqueles que recebemos o Espírito Santo de Deus, e desse fruto que contém nove coisas que nos fortificam, né? Uma delas aqui, nessa situação, nos é cobrado. Vamos lá. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura.
Na sua tradução está mansidão, ou seja, sendo manso. A gente não pode corrigir uma pessoa que está na falta sem essa parte do fruto. O que nos é pedido aqui? A mansidão, com brandura, chamar a pessoa para conversar, explicar para ela. Dentro da palavra do Senhor, nos inspira a te dizer que como você vem caminhando, não é a forma correta. Então nós temos que passar isso com uma mansidão, né? E guarda-te para que não seja também tentado. Qual a tentação que nós podemos ter também nessa situação? De querer ofender a pessoa, de querer se deixar nos levarmos pelo fruto da carne, com ira, com ódio, né? Sendo faccioso, ou seja, a gente ouve uma situação da vida de alguém ruim e a gente quer derrubar ela, a gente chama outras pessoas e cria uma facção e expõe essa vida e faz com que essa vida seja destruída espiritualmente. Então nós, como servos do Senhor, nós precisamos ter essa consciência de ouvir como sacerdotes do Senhor, aqueles que ouvem e que levam em oração ao Senhor, que guarda para que essa pessoa seja cuidada, não exposta. E com mansidão a gente explica para ela onde ela vem cometendo a falha. Amém? Então a tentação pode vir de qualquer maneira, tanto com ódio, com ira, quanto em contar para as outras pessoas o que a pessoa nos contou, que era para a gente ter guardado e ter cuidado dessa vida da melhor forma possível. Então a gente tem que ser transparente com a pessoa, com o irmão na fé, e nunca expor ele para outras pessoas. Deixar ele mesmo contar o que aconteceu, sem que nós sejamos esses distribuidores de informações. Amém? Levai as cargas uns dos outros, já está falando disso. E assim cumprirei a lei de Cristo, né? Então a gente ouve, a gente recebe essa carga, e a oração de um justo vale muito em seus efeitos. Então a nossa oração ajuda com que essa pessoa se fortaleça no Senhor, filho. Amém? Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, assim mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, ou seja, o seu trabalho em Cristo. E então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Que é aquilo. Eu sei do erro do meu irmão e eu me glorio porque eu não faço. Ah, não, isso aí é bobeira, pô. Não, pô. Já passei por coisa pior. Não, isso aí é bobeira. É isso aí, ó. Eu passei por cada coisa na minha vida. Aí, em vez da pessoa se sentir cuidada, nutrida por uma palavra rica do Senhor, nós mesmos afastamos ela até de nos contar alguma outra coisa que pode estar ferindo a sua vida. E a palavra do Senhor sara, cura, e nós somos enviados do Senhor para fazer com que essa pessoa se sinta sadia pelo poder da palavra de Deus. A palavra de Deus que vai trazer resultado, filho. Amém? Porque cada um levará o seu próprio fardo. A fé é individual. Nós não podemos fazer com que essa pessoa seja salva. Nós liberamos uma palavra, ela aceita, ela recebe, vá e não peque mais. E nós vivemos nesse processo também do vá e não peque mais. Então como a gente pode fazer? Como você acha realmente melhor? Eu expor a pessoa, contar para todo mundo? Ou eu ter mansidão na hora de contar, trazer a pessoa para perto, como se fosse meu filho, e querer com que essa pessoa seja curada, liberta, sarada? Qual a forma que você acha melhor, filho? Ter mansidão. Ter mansidão, né? Então aqui, a gente vemos aqui que dos 6 em diante, né? Que dos 6 em diante já vai falar de semente, ou seja, o que nós temos liberado? A palavra de Deus é uma semente, ela vai crescer. Ela tem poder de liberar vida, e uma pessoa que está no fruto da carne, ela tem poder de liberar a morte. Qual a semente que nós temos distribuído para as pessoas? Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui.
Eu estou instruindo, eu estou te jogando uma semente muito boa, rica em Cristo Jesus. E eu quero ser participante disso, eu quero estar acompanhando você e vendo o teu crescimento espiritual. Olha que bênção. Consegue entender isso? Não, joguei, estou indo embora. Embora, né, nós sabemos que tem pessoas que vivem como missionários, né? Não vai poder não estar colhendo. A Bíblia mesmo nos fala, né, que um semeia, né, e o outro rega, ou seja, cuida, e o outro vai lá e colhe o fruto. Que eu possa estar nesse processo com você, todos esses processos. Amém? Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Não adianta querer plantar limão e querer comer batata. Pessoa que acha que está plantando coisa ruim, está fazendo coisa ruim e quer colher coisa boa. Essa matemática não bate, né? Então vamos lá. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Agora aqui, por isso que é importante a gente orar, a gente buscar o Senhor. Tem vezes que a gente vai falar com as pessoas, a gente não se preocupa em orar antes. Então quando a gente vai fazer uma visita, que a gente vai trazer algo da parte de Deus, a gente já tem que ir já pedindo o temor de Deus, filho. Senhor, quero ter temor ao Senhor, meu Pai. Pai, que não saia nada de mim, que saia do Senhor, Pai. Me inspire ali na hora, Espírito. Sopra, né? No hebraico, quando fala de inspiração, fala de um sopro do Senhor nas nossas vidas, assim como foi nos homens de Deus, que seja na nossa vida também. Porque senão, nós não podemos fazer nada para ajudar uma pessoa. Mas se nós temos fé que a palavra de Deus, ela cura, ela faz a diferença, o Espírito Santo vai soprar em nós e nós vamos ter o que lançar na vida dessas pessoas. Amém? Então vamos lá. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Semeia no Espírito. Amém? Ora, busca o Espírito Santo e vai, e entrega. Nós vamos colher a vida eterna. Amém? E Deus aqui nos pede outra coisa no 9. E não nos cansemos de fazer o bem. Ou seja, não podemos nos cansar. Porque a seu tempo ceifaremos, colheremos, né? E não desfaleceremos. O que Deus está querendo dizer com isso? Se nós insistirmos, o próprio Deus nos dá combustível para se mantermos firme e forte em meio às batalhas que a gente enfrenta. As batalhas que a gente está enfrentando, amém? Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a duas pessoas. É isso? Dá uma lida aí para mim. Versículo 10. É a duas pessoas, em quantas pessoas? Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente até aí, a das famílias da fé. A todos. Poxa, mas eu não sou tão legal com aquele cara é chato pra caramba. Da nossa parte, a palavra do Senhor vai nos dizer que nós temos que fazer o bem a todos. Ah, mas ele está fazendo mal. Façamos o bem. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe água de beber. Se tiver fome, dá-lhe de comer. Poxa, mas ele é chato pra caramba, ele é complicado. A gente vence o mal fazendo o bem. Até uma hora a pessoa vai falar, caramba, eu continuo sendo ruim contigo, tu continua sendo bom comigo. Por que isso? Aí é o próprio Espírito Santo convencendo a pessoa de que ela precisa se arrepender dos seus pecados. Mas alguém tem que pagar um preço. E esse pode ser eu e você, filho. Amém? Mas, principalmente, aos da família da fé. Então nós temos que tratar sim, não com acepção de pessoas, como uma melhor do que a outra. Mas, se nós temos que ajudar alguém, temos que ajudar a todos, que nós não devemos faltar com aqueles que fazem a obra do Senhor. Principalmente, ou seja, primeiro, principalmente vem de primeiro na etimologia da palavra. Primeiros da fé. Busque primeiro o reino de Deus, que as demais coisas serão acrescentadas. Por que isso? Primeiro, os da família da fé. Porque nós somos um em Cristo Jesus. Se a gente estiver com um problema no corpo,
A gente não vai no médico? Como que a gente vai fazer primeiro por de fora, sendo que eu não estou sarado, não estou curado, preciso desse tratamento? Eu vou ferido, curar de outra pessoa que precisa ser sarada. Então que a gente possa ter essa consciência de forma simples. Amém? Que Deus te abençoe. Você quer falar alguma coisa, filho? Sobre a palavra? Mas então você queria fazer isso para a prova de princípios. Amém. Já é o estudo dele para a prova de princípios. Amém? Filho, ora para a gente terminar. Deus é Pai, né? Como do Senhor aqui, Pai. Obrigado por estar aqui com meu Pai, Pai. E que no nome de Jesus, Pai, abençoe as pessoas que estão vendo esse vídeo, Pai. Que essas pessoas, Pai, sejam impactadas, Pai. No nome de Jesus, Pai. Obrigado por a sua palavra, Pai. E que essa palavra, Pai, eu não vai me esquecer, Pai. Eu sei que essa palavra é por tua parte, Pai. No nome de Aleluia, Jesus. Jesus. E que Glória a Deus. Aleluia. abençoe as pessoas, meu Pai, que vão estar na escola, as pessoas que estão na igreja hoje, Pai. E que em nome de Jesus eu peço meu Pai e minha mãe, principalmente. Em nome de Jesus eu peço pensamento. Glória a Deus. Vamos para cima. Chega nos glória.